Pessoal, essa semana nós falamos aqui sobre o DARF 5408, sobre a questão da aplicação de multa na EFD Reinf. Isso nós fizemos uma live na segunda-feira. Agora a gente quer bater um papo com você sobre essa questão do DARF. Afinal de contas, como funciona a questão do DARF na Receita Federal? Vamos lá? Bom, os DARFs são documentos de arrecadação. Na verdade, DARF é uma sigla, Documento de Arrecadação das Receitas Federais, né? Então, eles são aqueles instrumentos que nós temos para fazer o pagamento do tributo e, com isso, extinguir, né? Fazer a extinção do crédito tributário, né? Então, aquela situação, você tem o fato gerador, quer dizer, se eu pratico o verbo do fato gerador, nasce uma obrigação tributária. Por exemplo, auferir renda. Quando eu recebo meu salário, recebi uma renda e eu tenho que pagar imposto de renda. Por que eu tenho? Porque eu pratiquei o fato gerador de auferir a renda e, portanto, a legislação vai me dizer, olha, você tem uma obrigação tributária de pagar o tributo. Aí eu faço o lançamento do tributo quando eu faço a declaração, digamos, na declaração de ajuste do imposto de renda, eu vou lá, faço a declaração lá e gera um valor a pagar de imposto de renda. Então, eu fiz o lançamento, ou seja, eu constituí o crédito tributário e agora eu preciso fazer a extinção através do pagamento, que é uma das formas de extinguir o crédito tributário. Então, é para isso que serve o DARF. Então, aqui é o exemplo que eu coloquei aqui. Eu apurei no SPED-FD Contribuições R$1.000 a pagar de COFINS. Como? Eu disse que eu tive tanto de faturamento, tantos de créditos, aí nós apuramos R$1.000 a pagar de COFINS. Aí como é que eu vou extinguir esse crédito tributário? Eu vou lá e faço um pagamento de um DARF, mas para isso eu tenho que dizer qual é o código do tipo do tributo que eu estou pagando. Como eu estou apurando, digamos, COFINS do regime não cumulativo, eu tenho o código 5856 que eu devo utilizar. Se fosse do regime cumulativo, ou seja, se fosse uma outra situação de apuração do tributo, uma situação diferente, porque aí o regime cumulativo é diferente do regime não cumulativo, aí eu pagaria um DARF 2172, por exemplo, é um outro código. Por quê? Porque eu estou quitando um outro tipo de tributo, portanto eu tenho que mudar também o código do DARF que eu vou utilizar. E se eu fizer com o código errado? Não quita a dívida, você vai continuar com aquele débito. Aí você tem que procurar a Receita e tem que fazer a retificação deste código, certo? Então eu tenho que identificar no DARF que tipo de tributo eu estou pagando e eu identifico através de um código que você pode obter como? Você entra no site da Receita, dá um Google aí e coloca lá código DARF Receita, vai vir lá uma espécie de formuláriozinho de pesquisa, né? Onde você digita o código e ele te diz o que significa aquele código, né? Então, é assim que funciona, né? A gente acaba recolhendo assim no dia a dia sem questionar muito, né? Porque a gente sempre vai automatizando as nossas ações. Mas, na verdade, tem tudo um motivo, né? Então, o ritual hoje é esse, eu faço a apuração, aí eu faço o pagamento e depois eu vou na DCTF e digo, eu devo R$1.000 e quitei com o pagamento do DARF tal. Ou então eu vou na DCTF e falo assim, devo R$1.000 e estou compensando com uma declaração de compensação, perde-comp, né? É outra maneira de quitar. Então, essa é a sistemática normal dos créditos fazendários, certo? Então você faz a extinção do crédito através do pagamento do DARF. Então veja, eu posso quitar
o crédito tributário decorrente de obrigação principal ou acessória. Principal é pagamento do tributo mesmo. E acessória, eventualmente, é uma penalidade, porque eu deixei de entregar uma declaração. Vamos dar um exemplo. Então, um exemplo de DARF que quita a obrigação principal? O DARF 0561, que é o DARF das retenções do imposto de renda, a retenção na fonte do imposto de renda dos segurados, dos assalariados, né? Dos trabalhadores em geral. Temos outro exemplo aqui que eu trago, que é o próprio DARF 5804, que ele é um DARF onde eu vou quitar eu fui penalizado por descumprimento da obrigação acessória, portanto eu tenho que quitar essa obrigação acessória, né? Que se converte em principal pelo seu descumprimento. Então, pelo fato de eu não entregar ou entregar com incorreções a EFD-REINF, eu tenho aí que recolher um DARF 5804, né, para quitar aquela penalidade. Então, é assim que funciona normalmente nos casos fazendários, nos tributos fazendários. Agora, na DCTF-Web nós temos uma particularidade. Veja só, é bem diferente, o processo é todo invertido, né? E no meu entendimento a sequência correta que a gente deveria utilizar em todos os tributos. Por quê? Primeiro eu faço a informação do fato gerador, coloco as remunerações que eu paguei para o meu segurado empregado, pelo contribuinte individual e outras coisas que eu informei no e-social. Informo as retenções dos serviços que eu terceirizei e tudo mais, na FD-REINF. Com o encerramento desses movimentos, eu tenho o quê? Eu tenho a apuração dos débitos e créditos que vão ser carregados para a DCTF-Web. Então, através da informação que eu passei para o e-social REINF, no encerramento dos movimentos, ele totaliza essas informações e passa o valor devido para a DCTF-Web, ok? E lá, então, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar que eu concordo com esses valores e eu vou transmitir a DCTF-Web. No momento que eu estou transmitindo a DCTF-Web, eu estou fazendo o lançamento do crédito tributário. Então, eu estou confessando a minha dívida e estou criando o crédito tributário. E só depois que eu criei o crédito tributário é que eu vou ter condições de fazer o recolhimento do DARF com código de barras gerado pela própria DCTF-Web. Então, eu primeiro crio o crédito tributário, eu faço o lançamento, né? Tecnicamente, eu estou fazendo um lançamento do crédito tributário e depois que ele está lançado, eu faço a quitação ou faço a extinção do crédito tributário pelo pagamento. Então veja que a sequência é lógica, enquanto que para os débitos fazendários em geral, muitas vezes eu faço a quitação do crédito tributário antes mesmo dele ser lançado, né? Ele não existe, eu já paguei algo que não existe. Então veja que a coisa é um pouco diferente. Então veja bem, aí eu tenho o DARF previdenciário emitido pela DCTF-Web, que o código dele é 1410. E esse 1410, ele junta vários débitos que antigamente, antes da DCTF-Web, eu pagava na GPS ou no DARF com códigos específicos. Você se lembra, por exemplo, que a retenção dos 11% era recolhido na GPS 2631? Pois é, em geral a gente usava 2100, né? Mas para retenções era 2631, para recolher só terceiros a gente usava GPS 2119, para recolher a CPRB a gente usava o DARF 2991 ou DARF 2985, não é isso? Então veja, eu tinha alguns códigos lá, só que aqui a coisa mudou.
foram criados códigos de receitas. Receitas? Sim, é esse o nome que se dá para o débito que está lá dentro da sua relação de dívidas apuradas na DCTF Web, né? De débitos apurados na DCTF Web. Então lá vai ter os códigos de receita. Por exemplo, o código 108201. O que é o 108201? É a retenção dos segurados, ou INSS que eu desconto do segurado e que eu tenho que repassar aos cofres públicos. Quando eu informo o evento S1200, dizendo, olha, eu paguei uma remuneração de R$3.000 por meu segurado. E aí ele vai calcular, ora, R$3.000, ele vai fazer o cálculo lá na tabela do INSS e vai ver quanto que eu tenho que fazer de retenção para repassar os cofres públicos, né? Então, o valor calculado da retenção, ele aparece na DCTF Web com o código 108201. Já a cota patronal, como eu coloquei aqui, seria 113801. Então é um outro código para um outro tipo de débito. Cota patronal previdenciária é diferente de INSS descontado do segurado. E assim por diante. E aí eu tenho esses códigos todos. Aí você vai me perguntar, e onde eu vejo esses códigos? Como é que eu vou saber o que eu estou pagando só pelo código? Você vai consultar o anexo do manual da DCTF Web. Eu vou até te mostrar ele aqui, ó. Aqui eu tenho o manual da DCTF Web, manual de orientação da DCTF Web. Eu estou aqui com a versão de outubro de 2018. Observe que esse anexo ele só aparece depois dessa versão aqui de outubro de 2018. Se você tiver com uma versão anterior, você não vai encontrar o anexo, tá? Então nós temos aqui o manual, olha, o índice, tem todas as informações. Aliás, esse manual é muito bem escrito, é um manual muito bom, com muitas ilustrações que facilitam o entendimento. Olha só, por exemplo, ó, olha aqui, ele tem esse organograma, aí você vai ver lá na frente, olha, ele mostra como você faz o acesso e ele mostra algumas telinhas da DCTF Web, né? Para você entender melhor como a coisa funciona. Então é um manual bem legal, sabe? Isso aqui é muito bem feito mesmo. E aí, chegando lá no final do manual, olha o que nós temos. Olha aqui. Então veja, ele traz no anexo 1 as tabelas de códigos de receita. Veja que ele chama de código de receita. Olha aqui, 108201, contribuição previdenciária dos segurados, empregados ou avulsos. O 02 é a contribuição previdenciária descontada dos segurados, mas são os trabalhadores rurais, tá vendo? O 109901 seria os autônomos aqui, ó. Segurado, contribuinte contribuição previdenciária dos segurados, dos contribuintes individuais em geral, aqueles que você desconta 11%. Já o 109900 são os contribuintes que a gente recolhe 20%. Quem são eles? Por exemplo, o contribuinte que presta serviço para uma entidade filantrópica, por exemplo, né? E assim por diante, olha, o 113801, o CP previdenciário, a contribuição previdenciária patronal, aliás, contribuição previdenciária patronal dos empregados, aqueles 20% da remuneração do empregado, tá? E aí você pode se divertir aqui com essa tabela, tá? Para você descobrir tudo que existe aí em termos de contribuições previdenciárias. Aí, olha, Senat, SEST, né? O Sistema S aqui, ó, parte de GILRAT, ó, tem um código para o RAT ajustado, né? Que é o FAP vezes o RAT. Enfim, temos aqui essa tabelinha aqui para você se orientar. Por quê? Porque esses códigos vão aparecer no seu DARF previdenciário. E aí como é que você vai conferir, saber o que você está pagando? Você vem aqui para esse anexo que ele te ajuda. E se você gostou dessa nossa aula, dessa nossa explicação, eu te lembro que nós temos o curso completo de DCTF Web que trata
de todos esses temas de uma maneira bem mais detalhada, com uma visão ampla de tudo que nós temos aí a observar em relação à DCTF Web, como fazer corretamente a DCTF Web, como não ficar sujeito a uma confissão incorreta. Isso é muito importante e a gente fez o curso com muito carinho, justamente para te deixar craque no assunto, além do nosso suporte, né, que eu mesmo respondo às suas dúvidas lá no curso, ok? Então é isso aí que eu tinha para tratar sobre DARF e essas considerações gerais que eu fiz para você. Então é isso aí, até a próxima.